Tem mais ou menos, ai meu Deus, eu acho, 5 anos. Há 5 anos já trabalhando com ozônio e tentando fazer uma coisa que tenha responsabilidade, seriedade, apesar de eu brincar bastante, vocês já viram. Mas o ozônio, existe sim o caráter, eu sei que vocês vão ouvir muito daí o pessoal falando, não tem comprovação científica, vocês vão ouvir demais. Aí sabe o que vocês fazem? Nada. Deixa a pessoa falar. Ou então manda ele para o Google e jogar e ela vai achar lá 1000 artigos, porque existem os analistas de internet, então existem várias evidências científicas, tanto de artigo como nós temos pessoas aqui, eu estou falando de São Luís do Maranhão, que fizeram mestrado, tem gente que fez doutorado em ozonioterapia, com artigos publicados, com documentação publicada. E se vocês botarem na PubMed, vocês vão achar milhares de artigos. A gente vai mostrar alguns, pode falar, querido. Eu também. Eu também. E assim, eu também uso óleo ozonizado, eu uso a bag, vocês vão entender o que é uma bag, tá? É excelente para ferida, para escara, que são as úlceras de pressão, para cicatriz hipertrófica. Sabe aquela cicatriz que a pessoa levou o corte, ficou aquele aumentadinho? Pois é. E você não demora muito a ter resultado. Primeira sessão, tu já fala assim. Isso. Que ele vai hiperoxigenar o tecido, então vocês vão ver esse poder do ozônio, tá? Então, como eu venho falando com vocês, a gente já está há bastante tempo trabalhando com ozonioterapia de forma responsável. A gente trabalha assim numa vertente muito grande, eu acabo trabalhando com um pouco de tudo. Tá? Quando eu digo um pouco de tudo, assim, o carro-chefe, trauma-ortopedia. Quando eu digo trauma-ortopedia, são dores articulares. Aí vem condropatia, condromalácia patelar, bursite, tendinite, hérnia de disco, a maioria das ites, essas partes inflamatórias. Fora isso, a parte que a colega falou ali, que aí já vai para a parte de, ou vocês falam dermatofuncional ou estética, tá? Que são tratar feridas, úlceras ou intercorrências, que é uma fibrose. Dá para colocar no seroma só para hiperoxigenar o tecido, tá? Para os roxinhos, para a equimose, também funciona muito legal para clarear. Existem outras pessoas que trabalham, eu não vejo, assim, funciona, mas volta, que é o melasma. Então, o melasma é uma coisa que você faz a aplicação, existe uma resolutividade e volta. Mesma coisa o microvaso. Microvaso é melhor fazer o PIN de vocês lá, eu digo que vai ser melhor, tá? O ozônio funciona? Funciona, microvaso, funciona. Você vê lá ele sumindo na hora, olha, ele foi embora. Só que depois de alguns meses, volta. Aí tem pessoas que têm predisposição, enfim, tá? Então a gente vai começar falando um pouco do ozônio. Já vi que aqui pelo menos 13 pessoas aí levantaram a mão dizendo que já teve, já ouviram falar, já conhecem, ou já viram aqui, né? Vocês já são da casa, que sempre estão aqui, já de alguma forma já tiveram algum contato, ou comigo, ou com o Décio, ou com a Adriana, ou com quem quer, ou com o Cris, ou com quem quer que seja que tenha estado aqui falando sobre ozonioterapia, tá? E aí a gente vai falar um pouco agora para vocês. Tem um negócio de passar não, né? Para no dedo. Se tivesse medido eu tinha trazido, tudo bem. Ó, esse slidezinho a gente fez uma adaptação, tá? É meu e de Scarlett com Junqueira. Nós somos tudo junto, é tudo junto, tá? Então, gente, o que é o ozônio? O que é essa molécula de ozônio? Então, ela é uma molécula, de 3 átomos de oxigênio, né? O oxigênio é O2, o ozônio ele é o O3, né? Ou seja, é feita uma ligação, aqui não está demonstrado, tá? Mas existe uma ligação dupla e uma ligação simples. Vocês lembram de ligação dupla e ligação simples? Não? Vou relembrar rapidão para quem não lembra. Quando o átomo tem uma ligação dupla, quer dizer que nesse átomo a ligação ela é mais resistente, é bivalente. Quando ele tem uma ligação simples, ela é monovalente, ele é instável. Por isso, o ozônio, ele fala assim, ó, muito menos estável que o O2, é uma molécula composta de 3 átomos. Por que ele é menos instável?
Porque ele tem uma um dos átomos dele tem uma molécula que só tem uma ligação. E essa uma ligação causa instabilidade e a transitoriedade do ozônio quando entra no corpo, tá? Então vamos lá. O ozônio em si, vocês viram ali a fórmula do ozônio, a massa molecular, a densidade. Ele não é quando a gente fizer uma solução de ozônio aqui, não tem 100% de ozônio na seringa quando eu for demonstrar para vocês. Vocês sabiam que não é 100% ozônio? É 95% oxigênio, 5% ozônio. Por quê? É uma mistura. Aqui tem um cilindro de oxigênio medicinal, aquele de hospital mesmo, tá? O2, né? Esse aqui tu pode inalar, diferentemente do gás do ozônio, em grandes quantidades. Então, esse oxigênio vai passar por esse aparelho, deixa eu levantar aqui um aparelho, esse aqui é pequenininho, que é o meu, né? Estou empoeirado. Meu primeiro aparelho, gente, esse aqui fica em casa, tá? Fica um em casa, um na clínica. Valei-me Deus, tá afiado bem aqui. Pronto, esse aqui é um aparelho de ozônio, tá? Foi meu primeiro aparelho, para ele dar, sem fazer marca da Ozone Line. E esse aparelhozinho... Ele veio preto. É porque tu comprou o de agora, que assim, vamos lançar uma cor diferente e tal, com douradinho, rapaz, foi isso. Pois é, ele é bem discreto para ficar na clínica, enfim, já está bem raladinho, exclusivo. Mas enfim, então nesse aparelhozinho aqui, ó, aqui tem a saída de hidrogênio, de ozônio, e aqui vem um destruidor ou destrutor de ozônio. Ou seja, vamos lá, eu acabei de fazer uma seringa grande, uma seringa de 60, aquelas grandes, sabe? E eu não vou usar tudo. Se eu jogar ela bem aqui, a sala é bem grande, até tá tranquilo, mas vai ficar logo um cheiro de ozônio aqui, viu? A densidade dele é pesada, então ele impregna mesmo. Rapaz, eu esqueci de trazer o outro aparelho, bicho. Amanhã eu trago. Me cobra, professor, o outro aparelho. Caraca. Então, o que acontece? Quando a gente coloca esse ozônio, que tem essa densidade maior, para eu não ficar colocando, digamos que eu vou atender na minha clínica, e a sala da minha clínica é isso aqui, ó. Com uma maca, geralmente é pequeno, né? Então, se tu ficar despejando o ozônio, tu pode sofrer ou uma irritação na mucosa ou uma em grande volume, quer dizer que tu deixou aqui apertado, ó. Tá ligado, saindo ozônio. Tu vai ter uma pequena intoxicação. Aí tu vai ter que abrir a porta, abrir a janela, sair um pouco, esperar aquilo se modificar no ar, porque em vez de ficar só ozônio, vai voltar a virar oxigênio e aí tu vai voltar. Vocês entenderam? O ozônio não tem causas de alergia, mas tem de toxicidade. Em graus elevados tem toxicidade. Eu vou já explicar isso para vocês. E o ozônio tem uma grande atração por água. Então vamos lá. Eu terminei de usar a seringa de 60 para concluir o raciocínio para vocês e quero jogar o resto fora, mas na minha clínica a sala é pequenininha. Aí eu venho aqui, ó, destruidor de ozônio. Eu destruo. Existem aparelhos, eu acho que esse dali tem a bag. Tem? Tem. Ele tem um vácuo. O aparelho que tem um vácuo, imagina que vocês sabem o que é uma bag? Quem não sabe? Bag. Uma bolsa que a gente mete o braço todo ou a perna toda. Vamos encher de ozônio e quando você precisar retirar aquele gás, para você não soltar no ambiente, aquele aparelho, se eu não me engano, o de Décio ali, ele tem uma bomba de vácuo. Você coloca de volta e ele puxa todo o ozônio. Professor, se eu tiver um aparelho como esse, puxa na seringa manual, vai lá e... Puxa na seringa manual, vai lá e... Tudo tem jeito. Para quem quiser, assim, quando você vai começar... Digamos, a colega ali trabalha já com ferida. Então, para ela, um que tem vácuo é interessante ou comprar uma bomba de vácuo separada. Eu até dei a bomba de vácuo separada. Vou lembrar de trazer, porque sábado é o dia que a gente tem a prática toda, né? Mas amanhã à tarde eu estou mais livre, lá na clínica está esse aparelho. Enfim, então para ela seria imprescindível se ela trabalhar muito só com ferida. Ferida que eu falo, gente, não é só ferida pós-operatório. Digamos que uma mulher fez a mamoplastia, né? Vocês já viram que quando faz a mamoplastia, às vezes faz a areola? Vocês já viram, né? Foto na internet. E a areola, às vezes, fica bem comprometida, bem ferida, às vezes ela ficando meio arroxeada, aí aí você faz uma bag de ozônio. Bota um negócio assim em cima do peito com um saco, enche,
hiperoxigena e recupera para não ter perda dessa areola, tá? Então, para esses casos, são as bags. Mas dá para trabalhar com um aparelho que não tem vácuo também. Eu só estou dizendo para vocês que vocês têm a possibilidade, caso queiram trabalhar com ozônio, ou vão trabalhar em alguma clínica, existem formas de dizer assim, tem que ser com o vácuo. Não, dá para trabalhar dessa outra forma, tá? Deu para entender? Tranquilo aqui? Bem facinho. Gente, hoje tem bastante teoria. A gente vai falar bastante, vai entrar até um pouco amanhã, mas amanhã já vai ter umas práticas, eu vou trazer umas práticas à noite, tá? Então, ó, como ele é uma molécula que tem na natureza, em abundância, o que acontece? Vocês lembram da camada de ozônio, né? Por que existe essa briga toda em cima do ozônio? Vocês viram os conselhos, existem vários conselhos que são aprovam o ozônio, e os que foi liberado, mas o conselho não permite que o profissional atue? Que profissional não pode atuar? Pelo conselho, o conselho não permite. Médico. Vocês acreditam? Por quê? Quem perguntou por quê? Por quê? Porque o conselho deles... Não, o conselho dele não quer que eles façam uso somente experimental. Vamos fazer uma experiência com ozônio aqui, nível experimental, patologia X. Vou usar o ozônio. Mas eles não querem que, assim, existem médicos de São Luís que trabalham com ozônio, a aplicação é um pouco mais cara, claro que com o médico. E aí o que acontece? A gente, com o médico, na verdade, não existe, na verdade, gente, o lobby, não existe, como está na natureza e não tem como patentear, eu que vetei e tal, royalties. É desinteressante. O que é interessante é a indústria farmacêutica. Entendeu? Que remédio que é feito para curar? Ele só ameniza sintoma, não cura, para tu viver dependente de comprar sempre. Senão, o que causa hipertensão não é a medicação, não são os hábitos, mudança de hábitos, atividade física, alimentação, hidratação. Pois é. Remédio por si só faz o controle. Isso. E o ozônio faz isso. Ele faz uma ativação metabólica no corpo para que haja uma resposta metabólica capaz de fazer o corpo acordar e dizer, vou atuar, vou fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, né? Então, quando começou, né, ele tem ação tanto anti-inflamatória, bactericida e bactericida. Isso vai depender da concentração que eu for usar do ozônio, tá? A concentração que comumente nós vamos usar aqui no curso é de, no máximo, 30 microgramas. E é muito, tá? 30 é muito. Boa noite. Contudo, quando a gente for fazer nossas primeiras aplicações, eu quero que vocês lembrem e repitam para mim essa frase. Repitam para mim essa frase aqui, ó. Menos é mais. Isso quase para tudo. Não é Globo não, menos, foi da Globo, né? Menos é mais. Sabe por quê, gente? Quando você for começar a fazer um tratamento, que você, digamos que eu vou tratar aqui a colega, como é seu nome, colega? Vou tratar a Nádia. Nádia nunca teve contato com o ozônio. E eu vou fazer uma aplicação nela no ombro, que eu vou logo... Alguém tem problema no ombro aí? Levanta a mão, ombro. Coluna. Ninguém vai levantar a mão, coluna. Rapaz, quase universal. Joelho. Quer ser voluntário para joelho? Perfeito. Não te preocupe, a gente vai te usar. Quem mais? A colega ali, não foi? A dali do fundo, com o joelho. Já temos 2 joelho. Aí, eu vou dizer, vocês venham, tragam um short, porque, né, para poder ficar, porque a gente não poder ficar de calcinha, tem que cobrir com quadril, ótimo, já tem um quadril. Aí, quadril, a gente vai trazer uma toalha, a gente vai colocar a colega, porque a aplicação de quadril é específica, nessa parte intraarticular, se for bursite, se for tendinite, é bem aqui, é tranquila. É os 2 que ela está falando. Então, é uma aplicação até, uma das mais complexas das aplicações que tem, é essa. Ombro, ninguém. 1, 2, 3. 4? 4, Gemini? 4? Ciático. Ombro? Beleza. Agora, só para a galera de ombro. Quem sente ombro há muito tempo?
é crônico. E quem está sentindo o ombro recente? Tu, Gemi, ombro? E Gemi está com a mão levantada. Ombro, está sentindo recente, ombro? Eu sinto mais na atividade física quando eu vou forçar. Mas agora tá em crise? Se eu ativo, não, crise não. Alguém está em crise? Por que eu estou perguntando? Está em crise, colega? A gente vai fazer a aplicação na colega no momento adequado. E existem aplicações, escuta só uma coisa, o ozônio ele vai tanto desinflamar quanto fazer analgesia. Contudo, quando a pessoa estiver numa crise aguda, de agudização, ele causa um pico de agudização, para depois melhorar. Então, e por passar o plexo braquial aqui, ó, eu vou logo te dizer para vocês, é uma das aplicações mais doloridas e vocês têm que ter muito cuidado quando for aplicar. Por que tem que ter cuidado? Gente, não pode aplicar rápido, não pode aplicar um volume muito grande, não é a primeira aplicação, e nem uma concentração alta. 3 coisas, o que eu falei? Não pode ser rápido, concentração muito alta e um volume muito grande. Sinusite, rinite? Poxa, eu não trouxe meu laser, senão a gente resolvia rápido isso daí. Mas... Ó a pergunta do colega. Pergunta alta aí pra galera. Vou ficar rouquinho aqui. O que aconteceria se acontecesse um desses 3 casos? Eu vou trazer o vídeo de um atleta de CrossFit que veio num curso que eu dei aqui. E aí ele, meu ombro, ele veio. Eu treinava com ele. Caboclo grande. Brutão. Sentou aqui, ó. Aí o Marcão, senta aí. Sentou. Eu, não, bora fazer. Aí ensinei pro pessoal como é que era, o ponto, tal, onde entrar. Quando eu coloquei, aí eu vi ele baixar a cabeça assim, ó. Tá doendo ele? Cara, eu tô suando, eu tô ficando mole. Porque a pessoa que eu botei para aplicar, colocou um pouco rápido. E eu tô dizendo porque eu sofri em minha aplicação, em um dos cursos que eu fiz, como aluno, tá? Que eu participei como aluno. E o professor fez sacanagem em mim, que viu que eu era malhadinho, bora botar, meu amigo, eu fui na lua. Eu não conseguia nem mexer o braço. Eu falei assim, cara, eu não consigo mexer o braço. Claro que eu não vou fazer isso contigo, viu, colega? Não te preocupa. Mas o peso que dá devido à entrada do gás, montado com essa inflamação numa fase aguda, é muito complicado. Aí outro problema. Depois eu vou mostrar a vocês, eu estou pulando muita parte. Mas quando tu vai atender um paciente que vai fazer ozônio, gente, qual é a base de qualquer tratamento que você vai fazer? Uma boa anamnese. Cara, se tu não fizer uma boa anamnese com esse paciente, para entender todos os pormenores dele, tu não consegue tratar adequadamente. Vamos lá. Se eu colocar rápido demais no cara, o ozônio no ombro, e ele tiver um pico de agudização de dor intensa, o que vai aumentar? A pressão dele. E se ele tiver um pico de pressão e um AVC devido à tua aplicação, não foi nem o ozônio, foi a tua irresponsabilidade de causar uma dor intensa no paciente, mas vamos culpar o ozônio. Então vamos lá. Deixa eu ver se aqui fala. Bem, aí vamos falar aqui de uso geral, né? Tem algum... Quando a gente fala de uso geral, existem aparelhos que eu esqueci de trazer para vocês o meu. Quem tem chulé aí? Ninguém. Ninguém tem chulé. Nenhum homem não tem chulé, não. Mulheres, ninguém. Ninguém tem um tênis fedido, não. Vocês estão perdendo a... Não, Gêmeo, tu não. Pode esquecer. Eu quero ver esse outro pessoal. Gêmeo tem tudo. Gente, ninguém tem uma coisa fedida, não, ré. Olha, eu ia até tirar o cheiro do fedor para vocês, vão ficar com essa coisa fedida. Vamos lá. Porque existe o de uso geral, para purificação de água, existem filtros com água ozonizada. Na verdade, a água ozonizada é bem antiga. Você lembra daqueles filtros antigos que assistia uma luzinha lilazinha quando a gente apertava? E a água tinha um gosto horrível? Beleza. Higienização de alimentos, a gente viu muito na Covid. Aí tem um aparelhozinho que eu acho que tem uma foto aqui. Pô, esse negócio de não passar tá horrível. Específico
que é esse aparelho aqui, eu já tive 2, só que se deixar muito tempo ele parado, ele vai embora. Ele vai embora. A bombinha que tem nele trava, uma bombinha de vácuo. Então esse aparelho aqui, tu coloca, tem 2 bolinhas ali, tá vendo? Uma branca e uma mais escura. A mais escura tu coloca na água, vai sair as bolinhas, vai ozonizar e tu vai ter o poder germicida e bactericida nos alimentos. No tempo da Covid a gente botava tudo no balde e sanitizava os alimentos, né? Fica parecendo um cheiro de água sanitária. E aquele aparelho, eu tenho um parecido com aquele ali, o meu é genérico, não é de marca. Comprei na, como é o nome? Shopee, é? AliExpress, essas coisas? AliExpress. Acho que eu comprei por R$400. Se ele é 2.000, tá, gente? Aí quem quiser, pode tiver aí, vá fundo. Então ali tá dentro do carro, porque quando a gente coloca dentro do carro, vocês já derramaram água de peixe no carro? Água de carne. É igual rato, camarão, igual... Pronto, tu ligou esse aparelho ali, claro, faz uma higienização básica e coloca esse aparelho aí 1 hora ligado e quando você volta, o carro vai ficar com aquele cheiro de piscina, parece uma piscina limpa, cloro. Pronto, esse é um aparelho de sanitização, tá? Que é esse aparelho que eu esqueci de trazer para vocês, mas para eu colocar, para demonstrar para vocês, eu deixaria ele aqui, a gente ficaria aqui, ele faria uns minutinhos ali, depois eu tiraria e botaria para vocês cheirar. Vou trazer uma meia bem fedida. Aí vocês primeiro cheiram a meia, vê como é que tá. A meia não, né? Tênis, né? Tênis. Não, eu vou achar emprestado. Tem um menininho lá em casa, um de 11 anos, ele tá na fase de suar o pezinho. Pronto. Ou, desculpa, gente, eu sou fisioterapeuta, tá? Em uma das minhas formações eu sou físio, na outra eu sou bacharel em Direito, na outra eu não terminei, que é educador físico. Tenha fé que eu vou terminar. Eu tava querendo fazer outra agora, pá, tu tá ficando doido. Aí eu comecei outra após. É porque eu gosto de estudar, gente, é bom. Então, aqui ele só um apanhado. Ele diminui essa hipóxia tecidual, porque ele causa uma hiperoxigenação dos tecidos, né? Equilibra o pH e também o equilíbrio hidroeletrolítico, né? Que isso até é eletrolítico. Uso medicinal, que é esse que a gente estava falando agora, né? Aí ele fala assim, poxa, mais de 200 doenças e tal. Cara, não sei, eu nunca trabalhei com tudo, mas eu gosto muito de testar, assim, as coisas que eu faço. Então, o que eu já vivenciei no ozônio que eu acho sensacional é para ferida, pele, pós-operatório. Pós-operatório, cara, acabou de fazer uma cirurgia, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, recente. De um pós-operatório aqui que eu fiz imediato, acho que foi ontem. Deixa eu ver. Como foi feito uma... Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo o pescoço já aqui um pouquinho roxinho? Vocês estão vendo? Consegue ver? Né? Foi feita uma cervicoplastia, que puxa a pele daqui para cá, tem um lift também. E como essa aqui foi uma lipo de papada com cérvico, tá até um pontinho aqui da lipagem, não sei se a paciente já tinha um consumo de alguma outra coisa, ou se era fumante, eu não sei, mas ela já estava ficando um pouquinho roxa, eu falei. E aí a cirurgiã falou, Rony, já faz ozônio? Eu falei, não, já ia fazer. Que nesse meu protocolo aqui que eu faço imediatamente depois de cirurgia, quando acaba, que a gente chama de transoperatório, eu entro com ozônio, lib, laser, LED. Ah, e o tape. Pronto. Com isso daqui, eu vou pedir para ela mandar uma foto amanhã, vocês vão ver como não vai nem ter ficado roxo. É muito bom, é sensacional. Isso aqui foi de ontem. Aí tem o LED, o ILIB é isso aqui que eu boto no pulso. Acho que vocês já viram o ILIB, não já? E o laser e o LED, os 2 LEDs aqui, verdes para hipóxia tecidual. Certo? Então, pós-operatório cirurgia plástica eu uso muito. Caráter imune. Gosto muito, fiz em mim, acho que uns 3 dias atrás. Quem teve essa influenza que teve agora? Quem pegou? Só? A outra que foi a H1N2, ninguém? Essa que deu a tosse de recente agora, ninguém? Chata pra caramba, né? Hospitais lotados. Então, existem protocolos de imunidade também com o ozônio. E no protocolo de imunidade, gente, é insuflação retal. Ah, professor, não. Bobagem. Principalmente a gente tinha problema com um homem lá, besteira. Hoje, é porque eu não trouxe a sonda aqui. Deixa eu ver se tem uma sonda aqui.
Não, é porque a minha sonda, é porque o material é deles, eu ia trazer a minha sonda. Tá aqui, ó. Eu não trouxe, mas eles trouxeram. Aqui, ó. Essa é a sonda. Isso é uma sonda que dá para fazer vaginal e retal. É uma sonda muito fina, tá, gente? Como é feito essa sonda? A gente pega, geralmente eu dou para o paciente um gel lubrificante íntimo, a pessoa vai no banheiro, eu falo, olha, coloca só isso daqui, ó, para quem não está olhando aqui, coloca só isso daqui, porque os furinhos que tem na sonda, vocês já viram essa sonda aqui? Eu vou abrir uma para vocês. Quem não viu? Para vocês pegarem. Vocês vão ver que essa sonda, os furinhos dela estão bem aqui, ó. Então, por que eu falo para botar até aqui? Uma margenzinha de segurança. Se botar só a pneu, na hora que eu botar, o gás já sai. Não, é verdade. Tu botou o gás, ele sai imediatamente, tá? Então, eu peço assim, ou você entrega, você fala assim, ó, você vai colocar até aqui, macete. Pra gente que não tem tanta coordenação, você pega um pedacinho de micropore e fala assim, ó, quando você sentir esbarrar, pare. Esbarrou o negócio, epa, para. Outro detalhe que eu vou dizer para vocês, macete. Gente, vocês estão vendo isso daqui, ó, começa a passar aí e vai pegando. Ela tem esse buraquinho, às vezes ele é meio agressivozinho quando você passa o dedo. Então você pode machucar ou o ânus do paciente, ou a vagina da mulher quando vai colocar, ou a própria uretra. Então, colocou o gel, meu jeito de colocar retal, tá? Em mim, e eu digo para o paciente, a gente pede a licença, olha, a gente vai colocar, vai fazer assim, vou triscar agora em você com licença e tal. Eu gosto de pegar a sonda e fazer assim, ó. Esse calcinho aqui com um pouquinho com o dedo, porque para abrir, se tu botar só com a ponta, ele vai rasgando, de verdade. Tentem fazer assim com a mão e colocar. Você vai sentir que o orifíciozinho vai pegar na pele e puxar. E eu vou dizer para vocês, eu fui parar no médico porque eu fiz em mim. Ah, vou fazer, olha a minha loucura, vou fazer um enema. Vocês sabem o que é enema? Sim. Pode falar. Relaxe o esfíncter. Pois a mulher não teve pena de mim, ela não esperou relaxar. Deixa eu dizer para vocês. Gente, eu fui testar em mim alguns enemas. Tem um enema de café, que eu vou explicar para vocês para quê. Alguém já ouviu falar em enema? Que é a lavagem, detox, tal, você bota tudo para fora, tal. Então, eu tinha feito de café, eu falei, vou fazer o de camomila. Beleza, na outra semana vou fazer o de peróxido, que é umas gotinhas de água oxigenada, só que diluída, só que tem umas ampolinhas que pode fazer endovenoso de água oxigenada. E de tanto colocar a sonda e esse firizinho, machucou. Quando eu fui fazer lá o número 2, sangue. Epa! Se um pouquinho de sangue nas fezes, vou observar o próximo para ver. Me limpei aqui, sangue no papel. Ah, meu irmão, nessa hora o coração vai longe. Porque quando vem sangue vivo, para quem é da área da saúde, gente, tu pensa só merda. Tirando a merda, tu pensa só na doença. Tu pensa só assim, caraca, pode ser câncer, pode ser, meu Deus. Então vem um monte de coisa na tua cabeça. Minha mãe já teve câncer de fígado, então eu vou esperar o próximo. Pá, fiz, a água ficou meio avermelhada, o cara aumentou. Caraca. Marquei o proctologista e marquei o gastro. Porque quando vem sangue nas fezes, ou pode ser intestino, ou pode ser a parte final do reto, que também é intestino, mas é outra pessoa que trata, né? O proctologista. E aí entrei antes, por sorte, entrei antes na gastro. A gastro, uma moça muito nova. E eu falo, vou lhe falar a verdade. Assim, fiz assim, peguei a sonda, fiz isso, blá, na enema. E ela me ouvindo, ela falou assim, quanto tempo faz? Tá? Eu falei, já minha consulta agora com o procto é agora. Eu acho que tem um exame que o proctologista, ele retoesfingnoscopia, uma coisa assim. É um negocinho desse tamanho que ele coloca lá com uma câmerazinha.
Diferente da colonoscopia, que entra 3 metros de cano em ti, que é um dos exames mais chatos que eu já fiz na minha vida. Tanto pela sedação, o pior, na verdade, eu preparo. Meu Deus, o preparo. Quem já fez? Quem nunca fez? Já fizeram, né? Querem repetir? Bicho, não tem como. Com todo respeito, É mesmo? É porque tem história familiar no caso. Foi? Tu tem que botar um balde no carro mesmo, filha. Gente, todo respeito da palavra, tu caga a noite todinha. Tu começa a noite 2 horas indo pro banheiro. 4 horas tu não volta mais pra cama. Tu dorme no vaso. Juro pra vocês. Quem fez sabe. E tu amanhece mole. E tem uns protocolos de tomar os laxantes que vão até o final, que tu já vai no carro com balde, porque é horrível. Mas enfim, então eu fui lá com a menina, ela fez e falou, olha, tu não quer que eu faça logo o exame em ti? Aí eu, ai meu Deus, deita ali de lado que eu vou fazer o toque. Aí eu, pronto, já era, vou logo me adiantar. E aí ela fez, fiquei de lado e tal, aí ela pegou delicadamente, passou o anestésico, né? Xilocaína, né? Eu falei, ela é carinhosa. Mentira, ela só me iludiu, ela só passou assim, eu falei assim, Vlup! Eu pensei que ela ia fazer assim, eu vou colocar o dedinho, calma. Pronto, ó, peraí, vou tirar agora. Não, olha só. Juro pra vocês. Aí ela falou, não veio sangue. Então, vamos esperar até amanhã, toma isso bem aqui, porque possivelmente tu teve uma fissurinha de ter colocado, né? E não precisa tu ir para o proctologista. Pode ir para casa. Rapaz, beleza. E verdade, foi isso mesmo. Então, eu já aprendi que nessa sondinha aí, quando vocês forem colocar o cuidado com o paciente ou com vocês mesmo, é de empurrar a pontinha primeiro assim com o dedo para entrar assim, pelo menos a pontinha, ó. Aí depois você vai só colocando o restinho, tá? O excesso também do enema pode causar? Cara, o enema. Gente, o enema de café, especificamente falando de café. Tem gente nos Estados Unidos que faz 3 vezes por dia. Tem gente que é viciado no enema. Por quê? Ele não faz só uma limpeza. Como ele faz ativação hepática, a cada 4 minutos que o café está dentro de ti, tu tem um pico de ativação hepática. E depois tu fica com um nível energético muito ligado, tu fica elétrico e tal. Enema, tá, gente? O enema. O ozônio retal feito pela primeira vez na pessoa, tu já explica pra pessoa assim, ó, tu vai ter um sono à noite que tu vai apagar. É tipo o ilíbio a primeira vez, a pessoa apaga. Dorme, sabe aquele sono preto? Ninguém sabe o que é o sono preto? Que tu só dormiu, acordou, falou, meu Deus, eu já acordei, eu não sonhei nada e parece que relaxou todinho. Aquele sono de quem toma, como é, gente? Vai fazer uma cirurgia, toma aquele negócio para apagar, fica... essas coisas aí. Pronto, então, quando tu faz o enema, o problema é exatamente esse, eu fiz 3 vezes na semana. Aí feriu. Mas faz mal fazer 3 enema? Não. Mas para que tu vai fazer uma ativação hepática tão agressiva? Pode causar dependência. A cafeína também vicia, sabia? Vocês viram o tanto de café que eu tomei? Um copão? Café vicia. A gente fica dependente. Quem gosta muito de café não vive sem café. Tenta ficar sem tomar café de manhã até meio-dia. Dor de cabeça, não dá? É uma dependência que a gente cria. Hã? Tu, né? Pois é, então assim, não é que não possa fazer muito, mas a gente tem que ter ponderação, tá? Gente, tudo é ponderação. Diga, meu amor. Candidíase, tem gente que trata endometriose, existem relatos de pessoas que conseguiram engravidar após o uso do ozônio. Existe também, até a menina que falou comigo aqui, a Rony, eu vou te esperar até amanhã, mas eu comprei existem óvulos vaginais de óleo ozonizado, viu, gente? Para vocês aí que quiserem indicar para as meninas aí, para outros colegas, existe é diferente da cápsula de óleo ozonizado. A cápsula tu toma e tu fica rotando depois de bastante tempo, aquele parece óleo de peixe. Já tomaram ômega 3 em excesso? Fica só rotando, parecendo a sardinha. Existe o óvulo ozonizado vaginal, que tu vai fazer durante um mês todo, e a aplicação, tanto com água ozonizada para fazer a lavagem, e depois tu faz o ozônio.
e tu ainda pode combinar com laser terapia de baixa potência. Alta potência é só médico, tá? Outra coisa, o ozônio é uma terapia, gente, que vocês têm que pensar que ela é associada a outra terapia. Hã? Só médico é o laser de alta potência. Baixa potência todos nós podemos, desde que nos capacitemos ou aprendamos a... Hã? Poxa, eu não quis... Na verdade, aí quando a gente pensa em epilação, que são os lasers de alta potência, para depilação, às vezes ele só instrui, ó, tu vai fazer assim, a porra vai aumentando. Na estética, por enquanto, está suspenso de ser uma organização médica para enfermagem. O de baixa potência? Qualquer laser na estética. E as estomatoterapeutas estão como? Não, estomaterapeuta é outra coisa. Pois é, mas é enfermeiro. Porque enfermeiro Especialista. Explica isso para a justiça, tu falou que tu fez direito, né? Fiz. Aí tu explica assim, como é que eu, enfermeiro e estomaterapeuta, eu posso usar um laser Ah, mas para a justiça, não é para o confirmo. na físio também tem, os dermatos podem fazer, os restos não podem. Se eu, enfermeiro, estomaterapeuta, trabalho com lesão, posso usar um laser ou enfermeiro, mas na estética, se eu usar um laser, eu posso pegar um processo ético. Porque a justiça, ela suspendeu uma ordem judicial. Que vai cair. Que vai cair. Eu vou te dizer por que vai cair. Gente, isso acontece em todas as outras profissões. Dentista é a mesma coisa, ficaram um tempo impedido de um monte de coisa. Na verdade, o termo harmonização orofacial, só eles podem usar. A gente faz a harmonização de face, sei lá. Aí médico, existe um outro termo aí que eles usam, esqueci o nome, não sei o quê. Mas os médicos perderam. Aí agora eles entraram de novo. Várias coisas. E agora, eu estou te falando porque minha esposa é bucomaxilo. Então, ela desesperada, eu não posso mais fazer, não vou fazer. E ela tinha feito o curso de fazer lift, fazer cérvico, essa cirurgia aqui que eu mostrei vocês é dela. E eu falei, cara, faz logo então essa pós, porque até tramitar a ação todinha, já liberaram. Então agora tá o quê? Vamos liberar só para buco. Eu falei, eu não te falei? É tipo físio. Ah, todo físio pode fazer harmonização facial, uns pode, não vai. Quer saber? Aí entraram com a ação. Só os dermatofuncionais. Aí fica aquela coisa, como se quem tivesse uma pequena especialização, assim, uma questão bem específica mesmo. Seletividade do ozônio, né? O que é essa, que é importante a gente ver aqui dessa seletividade do ozônio, né? Então, essas células de ozônio, quando a gente pega uma célula, quando a gente fala assim, a gente está cheio de radical livre, que podem trazer doenças, adoecimentos, que são células que ficam permeando no nosso corpo eletropositivas. E o ozônio faz com que essas células fiquem eletronegativas para poder ter um equilíbrio ou para poder ter as reações, os processos, que não haja os processos de glicação, né? Para poder que aquilo para qual aquela proteína foi determinada para se fazer, cumpra-se o papel que ela foi feita, tá? Então, quando a gente fala em seletividade, fala assim, como é que o ozônio sabe onde ir especificamente? E aí existem algumas explicações que, além dessa parte que eu falei para vocês, o ozônio tem uma coisa chamada quimiotropismo. Ele vai onde tem a inflamação. Quem fosse, vocês que se propuserem, inclusive eu acho que todas vocês deveriam pelo menos sentir a aplicação só para sentir como é. Porque eu acho bom a gente sentir como é para explicar até para o paciente. Mas quando você tem uma inflamação, fala assim, ó, aí eu apliquei aqui, vai doer bem aqui assim, ó. Porque de repente tem uma outra inflamação e ele vai lá numa outra inflamação. Então ele tem essa seletividade por tecidos com algumas certas disfunções, né? E aí depois a gente vai explicar alguns tipos de aplicações, tá? E aí quando esses átomos ficam mais distantes do núcleo, né? Ou seja, quando ele fica positivo, esse átomo vai ficar mais distante do núcleo. O que mais esse ozônio que virou um boom já há alguns anos, não sei se vocês já viram alguns profissionais que trabalham, são os bambamões da internet, tem gente que fala tanta coisa de ozônio, mas eu lembro que uma mulher que ela é muito famosa, meu Deus, cara, ela tem mais de 1 milhão de seguidores, e ela é embaixadora do ozônio. Contudo, existem profissionais que eu acho mais sérios, mais capacitados, e que conseguem te entregar mais. Sigam pessoas que falem sobre, mas com propriedade.
cara, Riusa, Vanessa Ribeiro, Diogo Bonifácio, a doutora Philip, que é a dona da Filozon. Não estou fazendo propaganda de marca, tanto que eu uso a Ozone Line aqui, Filozon na clínica, e aqui nós temos um Tony Derma. Então nós temos marcas diferentes, né, até para mostrar para vocês, tá? Então o que ele faz? Ele vai restaurar aquele metabolismo de oxigênio. Eu acho que depois até o pessoal pode conseguir para vocês os slides, tá, gente? Reativar o ciclo... Ah, já tá? Show. Reativar o metabolismo de açúcares e ácidos graxos, porque ele vai atuar exatamente com esses ácidos graxos, que ele faz as ligações, tá? E aí existem as espécies reativas de oxigênio, que são os ROS, e os LOIs, as espécies que são dos lipídios, as reações lipídicas. Então ele tem um efeito anti-envelhecimento celular, anti-age, né? O antidegenerativo, revitalizante e indutor de energia. Por quê? Porque o ozônio, quando ele entra na célula, o que ele faz? Ele faz uma ativação mitocondrial. A capacidade de oxigênio de uma pessoa que faz uma aplicação de oxigênio, de ozônio, por via retal, inclusive existem alguns atletas que usam em off, falam que tem a hiperbárica, mas faz o ozônio retal. Mas ninguém fala que faz o ozônio retal, eles falam que faz o quê? Auricular. Léo Santana lá, ó. Ó, tô com energia pro sol. Mentira, é retal. É que o cara não quer falar, não sei porquê, não quer falar. Se vocês virem no meu Instagram, eu atendi lá aquele do Saia Rodadas, esqueci o nome dele agora, Raí, né? Raí. E eu fui atender Raí no hotel aqui, expliquei para ele, porque aí ele fiz o ozônio, ele não quis decidir o retal, mas ele falou que ia procurar e tal. E a gente fez o Seitai, fez o ozônio nele e Quiro. Ele estava travado a coluna. E aí, quando a gente faz essa aplicação de performance, existe uma aplicação de ozônio só para performance. Gente, eu juro para vocês, quem aí é corredor de maratona, essas maratonas que tem aí, de 5K, eu só corro 5, gente, eu sou acabado. Tu corre? Eu é só 5, parceiro. Negócio de 10 não dá para mim, não. 10 não, eu termino de 5 chegando, querendo já comer a banana com a maçã, com a água, com... Não, tu tá maluco. Mas o que acontece? Quando você faz o ozônio um dia antes, inclusive eu estou com 3 atletas ali que me procuraram por causa do campeonato. Gente, tu aumenta o potencial de oxigenação não baixa, mas tu não vai cansar. É 40% de oxigenação. Então tu vai... Caraca, que gás, não estou cansando, não estou sentindo, e tu vai embora. Então, o ozônio, para esse tipo de aplicação, é tido como o famoso doping branco. Por que doping branco? Não é detectável. Vamos lá, tu já tem o teu orifício, não foi feito furo nenhum em ti. Colocou o gás, rapidinho ele vira oxigênio. Não tem como captar. Não tem como fazer. A única coisa que vai dizer assim, nossa, tu tá tão bem, teus fatores anti-inflamatórios estão ótimos. Nossa, tu tá tão... o oxigênio está bem, saturação boa. Ou seja, não é detectável a nível de doping, né? Antidoping, que uma colega que citou. Não dá. Quanto tempo você sugere fazer a aplicação via retal para que a pessoa tenha uma boa performance no corrida? Eu gosto de fazer um dia antes, mas eu já fiz de manhã antes de correr também. Eu fui para... Cara, vamos lá. Eu usei um dia antes para uma competição de crossfit. Fui bem. Mas eu, como a prova de corrida a gente corre, parece que 5h30 tem que estar saindo, né? Então, 4 horas eu acordei, 4h30 eu fiz, esperei o efeito, corri super bem. Foi. Foi melhor. Cansei, não? Hã? Não. Nunca fui pro Brutus. Eu não tenho coluna para ir pro Brutus, não. Minha coluna não me permite algumas saliências que eu gosto de fazer, tipo cross. Eu tive que abandonar, porque... Gente, quando tu vai pro cross fazer atividade, né? Tu vai lá, começa com uma barrinha, com os 2 pezinhos aqui, ó. 5, aí tu olha pra mulher do teu lado, 20 e 20. Aí tu, não. O ego do eu vou botar 10, 10 aqui, ó. Aí a gente não conta a barra em academia, 10, 10 dá 40, né? Só que a gente pensa em fazer, não, 10, não, aonde? É 30 vezes de não sei quantos movimentos. Tu, meu Deus, não termina não, e teu braço já doído, muita repetição, né? O volume é muito grande no cross. E aí, a minha coluna, que eu já tinha hérnia, senti, viu? Senti ao ponto de eu, depois de muito tempo, não por causa do cross, mas eu operei. Fiz uma infiltração não, me desculpa.
Uma endoscopia com a doutora Marcela, top demais. Então, a impregnação de oxigênio progride com a circulação sanguínea, ativa o metabolismo dos eritrócitos, né? E melhora a oxigenação dos tecidos. Chegar na parte que vocês querem. Ó, ele aumenta o fluxo também, como eu estava falando para vocês, de melhorar a oxigenação em até 40%. Tanto a questão arterial, a elasticidade dos eritrócitos, capacidade do sangue, diminui essa questão de agregação plaquetária. E aqui é um ponto importante porque eu ainda não cheguei nas contraindicações absolutas e relativas do ozônio, né? Mas como aqui a gente já falou de agregação plaquetária, tem um exame que a gente, antitromboembolítico, que a gente tem que fazer para o paciente ou na anamnese a gente tem que perguntar para o paciente, vamos lá, a senhora já comeu fava? Fava? De boa? Tranquilo? Pronto. Isso daqui me indica que pelo menos ela tem indício de não ter favismo, que é uma contraindicação absoluta, favismo, que é a deficiência da enzima G6PD. Ou 6-desoxirribonucleose. Então, quem tem a deficiência da G6PD, que é um exame que é menos de R$20, que você pode pedir para o paciente dosar, exames básicos, hemograma e um G6PD. Pronto. Se ele não está, pode até fazer. As aplicações intraarticulares. Eu estou falando isso para a via retal, que é a mais, que é a sistêmica. Toda via sistêmica é a via que você tem que ter muito cuidado. Então, se ele tiver indício dessa G6PD tá baixona, dessa desagregação plaquetária, você não pode fazer. Pode perguntar. Pode perguntar. Se der errado, o que faz? Como é que resolve essa ocorrência? Deu merda. No quê? No quê? Fala aí. Qualquer procedimento que use, vai lá, o paciente chega, aí você faz a pergunta de milhões, você já tomou fava? Aí eu disse, não. Tem paciente que mente. Aí, como é que a gente vai fazer um negócio deu errado? Como é que resolve? Vamos lá. Aí eu te perguntei só sobre a fava, mas o certo é tu já falar assim, tu vai vir consultar comigo, providenciar uma enzima da G6PD, que é uma dosagem de sangue mesmo. Ah, mas eu não posso prescrever. Não, é livre no laboratório. Ele pode pedir particular. Aí se ele tiver plano, que ele vai precisar de uma G6PD. Isso eu estou falando para via sistêmica. Via sistêmica. Quais são as vias sistêmicas? A retal. Qual mais? Fala. Soro, a solução salina ozonizada. Solução salina ozonizada. A com sangue. A autohemoterapia. A autohemoterapia que é sistêmica, gente, é a grande autohemoterapia. A pequena não é. E a média, não existe comprovação nenhuma, nem dentro do Tratado de Madrid. Qual é a pequena, gente? Só para explicar para vocês aqui. A pequena autohemoterapia é quando eu tiro 5 ml de sangue do paciente, ou 10, misturo com ozônio, sacudo aqui a seringa, a gente vai fazer aqui na gente, causa uma hemólise, que é a ruptura da hemácia, e vou hiperoxigenar. Esse sangue aqui, às vezes, a gente sai assim meio uva, sei lá, Bordeaux, sei lá, a cor que sai, né? Você sacode, ele fica vermelhinho, ele hiperoxigena, ele fica vermelhinho. E aí você faz a retroinjeção intramuscular glúteo, que é a autohemoterapia ozonizada. Isso é a pequena autohemoterapia. E a grande eu não costumo, pode ficar à vontade, não costumo trabalhar, eu já digo assim, até assim para você, gente, deixa para o enfermeiro, porque tu vai mexer numa coisa assim que é muito delicada, que é com a heparina mesmo, para heparinizar todo o sistema, tu tem que saber como heparinizar o sistema, heparinizar a bolsa, para não ter coágulo nenhum, tu vai pegar 150, 180 ml de sangue, é uma bolsa de doação de sangue, que tu vai botar o sangue, vai colher, depois vai em vez de tu hemolizar, dessa vez tu vai só mexer para poder não ter coagulação com a heparina aqui, botar de novo e essa bolsa de sangue vem endovenoso. Gente, é muito boa. Mas olha só, o efeito disso tudo que eu falei para vocês compraram uma bolsa, comprar heparina, heparinizar o sistema. Quando eu falo heparinizar o sistema, aconteceu no curso, a mulher falou assim para a médica, doutora,
Heparinise, como é? Heparinise? Como é? Bota heparina aqui no sistema, no sistema. Sabe o que a doutora fez? Botou a heparina, escorreu. Não era para ter escorrido, era só para ter chegado lá no final. Quando chegou no final, tu fecha e vai colocar no sistema todo a heparina. E a médica jogou todo fora a heparina. Mas, ou seja, por que eu digo para vocês? O efeito da grande autoêmoto, já expliquei isso uma vez, é o mesmo na insuflação retal. É praticamente a mesma coisa. Os efeitos sistêmicos. Para que eu vou mexer com sangue, com heparina, com furar, com pegar veia? Eu pego, gente, tá? Eu sou técnico de enfermagem também. Né? Ali já foi minha aluna já umas 2 vezes também, eu acho. Não foi isso? Já. Então, cara, eu não vou ter esse trabalho todinho se eu tenho o mesmo resultado fazendo insuflação retal. O problema é que tem gente que é resistente, gente. Aí vamos pensar uma coisa aqui. Principalmente homens. Tem homens que vão ser muito resistentes. E tu vai fazer assim, ó, tranquilo. Não quer fazer insuflação retal, você explica os benefícios que aquilo... Se eu fizer a insuflação retal no colega aqui, que tem uma condropatia de joelho, que se eu melhorar toda a parte de microbiota intestinal dele, eu vou fazer com que ele inflame menos o joelho. É tipo quem tem dor de dente ou dente estragado, que também dá muito problema. Se eu conseguir falar para ele da importância, ele conseguir entender a ideia e comprar, beleza. Se não, tranquilo, beleza. Mas essa via, que é a grande autoêmoto que mexe com muito sangue, eu não gosto. O soro ozonizado eu gosto? Gosto, acho legal. Já fiz várias vezes em mim, em alguns pacientes, tá? Então, dependendo do uso. Mas assim, a sonda, cadê a sonda? Onde está a sonda? A sonda, gente. Ó, aí eu vou falar uma situação que já aconteceu comigo e por que eu não uso mais esta sonda aqui. Eu vou trazer uma das minhas sondas, tá? Até eu deixo uma aberta para mostrar para o paciente, eu vou trazer para vocês. Por 2 situações. Uma eu falei para o paciente assim, vamos lá, digamos que eu sou homem, não, sou homem. Vou falar, olha, você vai vir, vai colocar só isso aqui, e isso aqui vai ficar de fora, essa pontinha para cá, ó. Então, gente, vamos imaginar aqui no professor. O bichinho aqui entrou, soltou, entrou isso aqui. Ficou isso aqui do lado de fora, certo? Aí o cara vai vir para mim, ou a mulher, vai ficar de costas, eu vou insuflar bem aqui, ó. Tá vendo a pontinha azul? Então eu vou insuflar a pontinha azul de fora. Beleza. Tem mulheres que vai ser de boa e tem homens que vai ser de boa. Mas se a mulher for uma mulher, sinceramente vocês, avantajada, tu não vai ver essa ponta aqui nem que tu queira. Vai ficar... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, eu estou dizendo na maca, porque assim, tu dá no banheiro. Porque, vamos lá, mulheres jovens, você não vai precisar colocar a sonda nela porque elas conseguem. Quando a senhora é idosa, ela não consegue ter esse movimento de botar aqui atrás. Ou o cara muito forte, então ela vai ou acocar, enfim. Mas se ela vier do banheiro, se ela aceitar você colocar, de boa, você vai botar ela de lado aqui, como tu está falando, botou aqui a toalha, olha, vou colocar a PAM, beleza. Aí você consegue fazer. Só que quando a mulher ela tem um glúteo muito grande, quando eu falo grande mesmo, isso aqui vai ficar bem assim, lá mesmo. E eu tive essa experiência bem ruim. Então a sonda que eu compro é a nasogástrica, que é deste tamanho. É logo para dar medo. Olha aqui, parceiro. Não. Mas só vai entrar isso aqui, gente. E aí, quando é homem, pressa daqui, eu falo assim, ó, você vai colocar, abaixa todo tua cueca, do jeito que tiver daqui, ó, tu puxa para cá, ó. Aí fica no barguilha, sei lá como é isso aqui. Zíper, é que eu sou antigo, viu que eu sou antigo, né? Sou antigo, barguilha. Então fica bem aqui pro cara, é mais tranquilo. E mais cômodo para ele do que homem ter essa frescura. Atrás, eba! Homem, né? E aí, para a mulher já é difícil, porque se ela vier dessa via para cá ela pode trazer contaminação. Não é legal. Para o homem não tem problema. Tá? Então, a sonda que eu trabalhei é um pouquinho maior. E eu dei para um cara, um amigo nosso que estava no cross, porra, ruinzão. Eu, cara, tu vai melhorar. Eu falei, esse deita aqui, tu coloca na sala e a gente sai. Ele, não, cara, eu vou lá no banheiro. Eu falei, cara, teu banheiro é longe pra caramba, até tu ir e voltar. Meu medo é ele ficar andando e sair.
Aí ele, não, eu coloco. Eu falei, ó, só isso aqui, deixei, amarrei a fitinha. E tu vem e isso daqui vai ficar lá de fora aqui do teu short. Aí quando ele veio, ele deitou. Aí eu falei, deitou. Aí eu baixei um pouquinho e não olhei. Baixei mais um pouquinho e não olhei. Eu falei, oxe. Baixei todo. Falei, cara, vou baixar aqui teu short todo, que eu não tô... Meu amigo, tinha só isso aqui do lado de fora, ó. Para quem tava com medo, eu tive que fazer assim, cara, peraí. Eu não sei se ele... Não entendi, não. Eu não entendi. Mas, pô, ele botou, foi todinho. Eu falei, nossa. E não precisa todo, sabe por quê, gente? Porque vocês lembram que tem um esfíncter no reto lá, que segura as fezes para não sair? Então ele conseguiu chegar lá nas fezes mesmo. Então eu acabei botando, em vez de eu pegar o espaço que eu queria, que bem aqui fica a ampola retal, que é uma área que tem uma artéria que passa, que eu preciso que ela faça essa captação, eu joguei ozônio na merda mesmo. Vocês entenderam? E por isso é que eu uso hoje essa outra, que é muito mais confortável. Eu dou para uma mulher, ela vem com meio metro de sonda aqui na frente. Olha aqui, ó. Eu acho mais confortável, eu acho melhor para eu trabalhar. É um pouco mais cara? Gente, é centavos mais cara. Vamos dizer que essa daqui seja 40 centavos e a outra eu pago R$2. Cara, para mim vale só eu não ter o desconforto e para mim que sou homem não dizer assim, você tocou na... Deus me livre. Tá entendendo? Mas enfim. Vamos lá. Que oração, gente? Tem alguém com sede, fome, café? Querem 5 minutos de intervalo? 5? Gente, eu não estou vendo vocês falarem. 5? Então vamos lá, 5 minutão, vamos lá. Porque ainda tem coisa para a gente falar. Hoje é até 9, é? Vamos lá, 5 minutinhos, vai lá. Quem quiser ir no banheiro. Fila do banheiro, fila. Um banheiro para mulher. Valei-me. Jurema, como é que tá o maridão, Jurema, hein? Como é que tá teu marido? Já tá 100%? É? Ainda tá o orifício do ferro? É? E fibrina? Já pensou fazer uma matrizinha de fibrina? Já não deu certo? E esses curativos com mais estômago? Hã? Criou uma borda, não criou uma borda na ferida? Não. Sim. Mas não deu infecção óssea? Não, deu antes. Só no começo. Mas eu tratei com fósforo, porque ele está resistente a antibiótico. De repente, tu procura uma estomaterapeuta, cara, elas tem uma cobertura agora que... Tu já... Tá, tu fez uma que é com pele de tilápia? Ela ia fazer, mas como ele estava saindo muita secreção, ela não foi indicada. Vontade. Estava secreção, ela não foi indicada. Cara, a gente teve agora, a gente fez com uma paciente com pele de tilápia, eu não conhecia. A menina foi lá fazer. Porra, fechou o buraco que não tava horrível, tava assim um negócio cavado aqui, ó. Sim. E em cima ficou como se fosse ferro, mas lá não teve contato com ferro. Sim. Eu consigo fechar, mas questão de... Amanhã tu traz uma foto pra eu ver, traz uma foto pra eu dar uma olhada. Só pra eu dar uma olhada. Porque eu vi essa mulher trabalhando com essa pelezinha de tilápia, cara. Achei incrível. Eu já tinha visto outras coisas. Ela fecha a ferida.
Assim, tinha uma úlcera bem aqui funda na mulher, ela coça. A gente coloca a pele e vai hidratando com soro. Coloca a outra pelezinha, hidrata com soro e deixa. Depois a gente cobre, vira um tecido. Achei incrível, muito legal mesmo, muito legal. Melhorou? E a bag, tu já fez alguma bag? É mesmo. Cara, resistente, viu? Porque... Sim. Aderido. Mas é porque pelo tempo que tem, calcificou. Aí sabe o que acontece? O músculo cria uma camada em volta do projétil. Ele adere. É tipo silicone, não cria uma cápsula ao redor do silicone quando a mulher bota o seio? Pois é. Cria uma membrana dentro. E deixa pra mim aí. Vocês são horríveis. Vocês são horríveis, gente. Cadê a fila do banheiro masculino ali? Não tem fila. Não tem fila. Ei, não tem fila aqui, ó. E eu fui, desliguei? Ai, meu Deus. Eu tô falando besteira com vocês gravando, ó, não desliguei.